Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Policiais civis e militares aqui no nosso estado de Santa Catarina estão mobilizados. Eles são contrários à aprovação na Assembleia Legislativa de 3 medidas provisórias que tratam de jornada de trabalho, de indenizações, impactam diretamente nos vencimentos, nos salários dos profissionais da área de segurança pública. É um assunto polêmico que mobiliza a categoria, que pressiona os parlamentares nas galerias da Assembleia Legislativa. E o nosso assunto a partir de agora, nesta noite. Hoje nós estamos na companhia do policial Anderson Amorim, presidente do Simpol. Também o programa recebe o executivo de negociação no governo do estado, Décio Vargas. O programa está na companhia também do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevek, e também o presidente da Associação dos Praças, cabo Elisandro Lotin. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos nesta noite aqui conosco, no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Queires, Natal, Gente Nossa. Compre e concorra a 2 Jeep Renegade. Ibagi, 45 anos. Conheça a agência Trindade na Lauro Linhares. Crie, ouse, invente. Os ingredientes certos você encontra no Imperatriz Gourmet. Senhores, o seguinte, a proposta aqui do nosso debate, claro, discutir esse assunto que é de interesse público, de toda a sociedade, essa área vital, para o desenvolvimento da sociedade, para a tranquilidade, que é a área de segurança pública. Mas nós não teremos aqui aquela chatice das regras eleitorais, de tempo para pergunta, tempo para resposta. A gente vai bater um papo aqui, tá? Essa é a proposta. Imagino que, como ponto de partida, seria interessante nós explicarmos para o nosso telespectador do que tratam, em linhas gerais, os principais pontos, deputado, das 3 medidas provisórias. O senhor poderia explicar para o nosso telespectador? Boa noite. Boa noite, minha saudação ao Décio, ao Elisandro, ao Amorim. E é uma oportunidade que nós temos de debater um assunto relevante que interessa tanto às corporações, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, do IGP, dos bombeiros, e também interessa à população catarinense. Quando foi implantado o sistema de indenização, na época, não se adotou os critérios para pagar essas indenizações. Enfim, por conta disso, o governo entendeu por bem elaborar as medidas provisórias e enviar à Assembleia Legislativa. Quando essas medidas provisórias, que tratam de indenizações principalmente, aportaram na Assembleia, houve uma manifestação generalizada, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, quanto bombeiros, IGP, por conta das indenizações que não integralizavam 13º, férias, doenças graves, formação, deslocamento, salário maternidade. E nós construímos, e aí que quero ressaltar também a sensibilidade tanto das corporações quanto do governo e dos parlamentares que deram uma contribuição, pelo menos em alguns pontos houve avanço. Houve avanço na integralização desta indenização ao 13º, houve também a integralização no salário maternidade, houve também nas doenças graves, deslocamento, formação. Foi o que nós conseguimos construir. Não foi possível em algumas situações, como férias, licenças, mas foi um grande avanço. O que está em debate hoje, e que, no meu modo de entender, não integram as medidas provisórias, é exatamente a escala de trabalho, que é de 24/48, que a associação aqui representada pelo Lotin não concorda com essa escala. Então nós, na Assembleia Legislativa, como não consta, não há um artigo lá na medida provisória que determina essa escala. É uma regulamentação que é feita pela corporação através do comandante. O governo já anunciou que seria apenas o mês de novembro, né? Exatamente. Então, quer dizer, é uma situação emergencial. Nós sabemos que há uma falta de policial militar, assim como policial civil e outras necessidades em outras áreas. O fato é que existe uma situação que nós estamos passando por uma economia com dificuldade, com situação financeira difícil, e que, nesse momento, o governo entende que não é possível chamar novos servidores em função do limite da folha de pagamento. Mas que é um assunto para nós tratar em outra oportunidade, até porque está se tomando medidas pelo governo
com projetos de leis que estão na Assembleia que poderão, pelo menos a médio e longo prazo, trazer uma situação mais confortável para Santa Catarina. Ok. Bom, então nós estamos tratando aqui, presidente Lisandro, de duas questões centrais, né? Nos refere à Polícia Militar, daqui a pouco vamos falar, né, claro, da Polícia Civil, a questão da jornada de 24 por 48 horas. Eu me lembro até, acho que foi na semana retrasada, houve uma manifestação, uma mobilização na Assembleia, vocês iriam sair de lá encaminhada até a sede da Secretaria de Segurança Pública, receberam um ofício à tarde de que seria apenas em novembro, até houve um recuo da manifestação, um princípio de entendimento, né? Daqui a pouco nós vamos falar da questão da indenização, mas da jornada de 24 por 48 horas. O argumento do Estado de que seria apenas no mês de novembro, não vale? Não é o suficiente? Qual é a avaliação de vocês? Boa noite. Bom, boa noite, Renato. Boa noite, deputado Drevec, Anderson, Décio. Boa noite aos telespectadores. Olha, eu só queria discordar um pouquinho do deputado, porque a própria chamada da medida provisória 202, né, de 31 de julho, que o governo encaminhou para a Assembleia, ela traz no seu bojo, dispõe sobre as formas de cumprimento da jornada de trabalho e do banco de horas no âmbito das instituições militares estaduais e estabelece outras providências. Ou seja, ela debate, sim, sobre jornada de trabalho. Então, ela traz no próprio bojo. O que ficou discutido lá em 2013, né, quando discutimos com o Décio e com o governo a questão do modelo de remuneração chamado subsídio, discutiu-se que a medida provisória, discutiu-se que a questão da regulamentação da jornada de trabalho, ela viria posteriormente. E nós acreditamos no governo. Havia um acordo com o governo naquele período, isso dito pela PM, pelo bombeiro, pelos secretários, enfim, e o Décio estava lá, de que a Polícia Militar não mais utilizaria a escala 24 por 48. Por que a Polícia Militar não mais, a Polícia e o Bombeiro? A 24/48, porque ela dá um excedente de horas muito grande. Ela dá 80 horas por mês a mais do que a jornada de trabalho prevista, inclusive na Constituição do Estado, no artigo 27, inciso 9 da Constituição, que é 160. Até agosto de 2014, nós, policiais e bombeiros militares, recebíamos esse excedente de hora extra, ou seja, nós ganhávamos essas 80 horas como hora extra. Sim. No momento em que veio o subsídio, a lei de subsídio, que é uma outra legislação, que trouxe de fato o aumento salarial, como nós reconhecemos isso, ela veio e mudou toda a forma de remuneração da PM, e a partir do acordo que foi feito em 2013, não mais seria utilizado a escala 24/48. Por quê? Porque o governo não pagaria mais hora extra. Tá. Consequentemente, não pagando hora extra, obviamente não vai se trabalhar de graça. Sim. E aí fomos surpreendidos com a medida provisória que veio de uma forma intempestiva, sem um prévio debate, descumprindo os acordos que nós havíamos feito no passado, utilizando-se da escala 24/48. Nós até havíamos cedido em algumas questões na época da negociação, permitindo que a utilização da 24/48 fosse feita num período determinado, que era um ano, ou seja, até agosto de 2014, e a partir daquilo ali ela seria extinta. Não aconteceu isso, ela continuou sendo utilizada depois. Hoje nós temos uma situação em que todos, os policiais e todos os bombeiros militares, todos, e boa parte dos policiais militares estão trabalhando 80 horas por mês de graça para o governo do Estado, sem receber nenhum tipo de remuneração, quando a própria Constituição do Estado fala que é 160 horas e decisões, inclusive do STF, dão conta de que a jornada de trabalho, qualquer tipo de situação que ultrapasse a jornada de 160, ou paga hora extra ou dá banco de hora. O que o governo quer hoje? O governo quer que nós trabalhemos 80 horas a mais de graça, sem receber e sem ter banco de hora. E nós, obviamente, não temos. Isso descumpre o acordo e descumpre a legislação. E só para me completar, nós somos contra a 24/48. Mesmo que o governo fizesse hoje uma proposta de que pagaria esse excedente de horas, aceitaríamos em última hipótese. Nós somos contra. Ou seja, nós não estamos lidando aqui com questão remuneratória. Nós não queremos dinheiro, nós não vamos trocar a saúde. Não é produtivo isso. Não, Desgasta e é reconhecido pela própria PM, pelo próprio bombeiro, pelos comandos. O que nós queremos é que se dê em folga essa situação dessas 80 horas. Ou se extinga a escala 24/48, que é o mais adequado, que é o que foi acordado com o governo lá em 2013 e 2014. Ok, bom, o debate está aberto. Bom, os trabalhadores, senhor Décio, admitem que houve, né, em 2014, né, 2013, um aumento substancial, um aumento para a categoria. Mas alegam que o acordo não teria sido respeitado, que é a questão aí da utilização dessa escala especial, né? Qual é o contraponto do Estado? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Eu cumprimentar cada um. Na verdade, Igor, o que acontece aqui é uma situação que foi sim respeitada pelo governo, porque quando nós conversamos na época,
existia a escala 24/48 e essa escala era remunerada por horas extras. Era um pagamento no final de cada mês por hora extra. Com o regime de subsídio que foi implantado no final de 2013, a partir do 1º de agosto de 2014, nós unificamos a remuneração de toda a segurança pública, certo? Ou seja, fica numa rubrica só, não tem mais salário, hora extra, triênio... Chamados penduricalhos. Penduricalhos. Nós acabamos com isso e mais do que isso, nós fizemos uma isonomia nas carreiras de segurança pública. Instituto Geral de Perícias, Polícia Civil, Bombeiro Militar e Polícia Militar, todos eles recebem parificadamente de acordo com os níveis da carreira, certo? Então foi um passo além, porque existia muitas questões de diferenças de remuneração que atrapalhavam. Hoje a segurança pública é remunerada num item só e todos ganham de forma similar, tá? Em relação à escala, a escala de 24/48 ela é, sim, uma escala de exceção. Tá? Por que eu digo isso? Na medida provisória da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, que tem a 202, que trata especialmente da questão dos militares, é previsto ali a escala de 24/48 em regime de prontidão, certo? E tem um dispositivo aqui que diz que essa escala só é aplicável com exclusividade ao bombeiro militar. Por quê? Escala em regime de prontidão é aquela em que o servidor fica aquartelado, fica nas dependências do empregador, aguardando ser chamado para atender uma ocorrência. Então ele não está diuturnamente, durante os 24 horas do turno de serviço, fazendo uma atuação. Não, ele está lá esperando, aguardando. Deu chamada, ele vai lá, atende, retorna e assim sucessivamente. Então, nessa situação, a MP ela faz a previsão e diz mais, é exclusivamente para o bombeiro. Por outro lado, tem um dispositivo que permite ao comandante, com autorização do titular da SSP, tá, que ele prevê que ele possa instituir outras escalas para evento específico ou por tempo determinado. E aqui, por esse meio, é que está sendo inserida para situações excepcionais, a exceção, para a Polícia Militar, esses casos de 24/48. Que foi marcado, segundo o comando da Polícia Militar, apenas para novembro, num ofício. Final de novembro. Sim, mês de novembro, que já está acabando mesmo, né? Que já está acabando, Mas então isso aí não se trata, eu acho que o deputado quis, enfim, dar a ideia de que não se trata de problema de legislação. A legislação, ela abre uma brecha para outras... Tá, agora, deixa eu tirar uma dúvida, e o debate está aberto, vocês podem me interromper quando quiserem. A minha dúvida é o seguinte: se há tanta necessidade de fazer essa jornada especial, eu fiquei na dúvida por que o mês de novembro que já está acabando? E o governo assumindo esse compromisso somente no mês de novembro. O mês de novembro está acabando. Quando a demanda maior é daqui a um mês, com a temporada de verão, dezembro, Réveillon, janeiro e tal. E se os concursados serão chamados somente no ano que vem? Então por que vai ser necessário apenas em novembro, quando a demanda ela é menor do que na virada do ano e início de janeiro? Só para complementar, além dessa questão da demanda, nós temos aí a previsão da própria Polícia Militar e do Bombeiro Militar, uma saída muito grande de efetivo nos próximos meses. A previsão é de que na Polícia Militar... Aposentadoria agora? Exatamente. A previsão é de que saia em torno de 700 policiais até o final de fevereiro e mais 400 bombeiros militares. Quer dizer, o que era a regra, a princípio, a partir da fala do Décio, que é o artigo 3º, inciso 8º, que permite ao secretário de Segurança utilizar-se de qualquer escala, desde que o tempo determinado e numa excepcionalidade, vai acabar virando exceção. Esse número é impressionante, em 700 policiais militares se São números que aposentando. foram dados para o governo. 700 dele, então eu espero. E 400 bombeiros até o E final aí de tem fevereiro. um outro problema, né? Só para, desculpa até para... tem um outro problema, que nós vimos conversando com o governo, esse ano todo praticamente, formas de acharmos jeito de ficar policial, de não se aposentar. Achar formas de o policial ficar. É claro que ainda não vamos discutir a questão da aposentadoria, que é uma outra situação. Sim. Mas métodos e meios de que o policial ficasse. Esse trabalho estava sendo discutido e de repente ele parou. E aí o governo encaminha uma medida provisória que descumpre boa parte daquilo que a gente havia acordado lá no passado. O que aconteceu com os policiais? Se apavoraram. Vou garantir o meu, e vou vão cair embora. fora. Entendi. Bom, Décio, gostaria de retomar essa questão aí do por que novembro? Então, essa é uma questão que diz respeito à gestão da Polícia Militar. Militar. Então, a Polícia Militar tem lá os seus meios e verifica a necessidade de se aplicar essa escala. O que nós temos conhecimento hoje, no âmbito do governo, é de que estão em torno de 400 policiais do efetivo de 10 mil? 10 mil e pouco. Que são aplicados nessa escala. Mas são 400 policiais. 102 municípios.
Isso é correto, essa tese também, de que essa escala especial seria aplicada nos pequenos municípios onde não tem onde colocar uma guarnição responsável para poder fazer uma escala maior. São 102 municípios. Então é exceção. Então o que cabe nesse momento, o que nós vimos conversando, é uma questão de gestão e não legal. A questão não é legal, a questão é de gestão, e aí realmente precisa ter um efetivo que comporte fazer essa manobra. Entendi. Bom, do ponto de vista da Polícia Civil, o que traz aí como previsão aí as medidas provisórias? Boa noite, Renato. Boa noite, deputado, Décio, Elisandro, telespectadores. Interessante, é sempre bom poder conversar com pessoas que a gente sempre conversa e são sempre muito cordiais com relação às informações. Só que o que a Polícia Civil tem a dizer, pelo menos com relação ao Sindicato da Polícia Civil, é que desde o primeiro dia em que nós não conversamos mais com o governo, porque a gente fez uma greve em 2013, retornamos e fomos tentar renegociar, o governo fechou as portas e não abre mais as portas de negociação com o Simpol desde 2013. Desde julho de 2013 não tem mais negociação com a categoria. Complicado, quando nós temos inclusive no Senado um PLS que fala exatamente sobre isso, da obrigatoriedade de cumprimento das convenções 151 e 159, né, que determina que a OIT, da qual nós somos signatários com a ONU, é que o governo negocie com o sindicato representante da categoria. Isso fica muito complicado. Quando aconteceu da aprovação da lei de subsídio, nós não concordamos e entramos com uma ADI. Essa ADI teve um parecer do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, determinando que a indenização não era indenização, e sim pagamento ordinário. Logo, deveria ser extinta, sem a redução vencimental. Isso quer dizer o quê? Ela deve ser incorporada, correto? Isso não aconteceu. O governo fez uma leitura diferente e disse, Simpol entrou com uma ADI, vamos rever isso aqui e vamos mudar agora para a nova regra na metade do jogo. Só que acontece que isso já é objeto de discussão no Supremo. Acontece também que quando da implementação, e não sei se o deputado sabe disso, quando da implementação do subsídio na Polícia Civil, os aposentados tiveram um aumento, porque tiveram a integralização dos 17% no salário, enquanto nós ativos não tivemos essa integralização. Então quebra diretamente as leis 609 e 611, quebra no quesito paridade. Nós não estamos tendo paridade. Primeira vez, parabéns ao governo de Santa Catarina, pela primeira vez deu o reconhecimento aos aposentados e agora nos retira a indenização. Quer ver uma coisa muito específica? Nós temos ali para o afastamento para a aposentadoria. Isso eu falei com o seu assessor até aquele dia e queria ter lhe procurado para a gente poder conversar sobre isso. O pessoal se afasta, tem 60 dias. Na MP 203, que é a que nos afeta, diz que se você se afastar no artigo 1º da 470, que é a lei complementar que versa sobre o afastamento do servidor público, você se afastar no período de 60 dias, você perde as vantagens. E isso está muito claro no MP. Só que nós temos policiais, que é diferente do caso da Polícia Militar, que nós vamos esperar a aposentadoria enquanto eles vão para a reserva, policiais aguardando há mais de um ano a aposentadoria, e sem previsão legal na MP, em nenhuma outra lei, suprimiram o artigo 3º, o 4º e o parágrafo único, que dizem o quê? Após os 60 dias da inépcia do Estado, porque se o Estado não consegue me aposentar em 60 dias, eu posso ir para casa com todos os direitos e vantagens do cargo. E o policial está perdendo a indenização. Não existe uma previsão nem na MP, nem na lei, nem em nenhuma outra lei que diga isso, mas o policial está perdendo. Nós fomos ainda, Renato, nós somos o único sindicato, se eu não estiver enganado, o Décio pode me corrigir à vontade, mas o único sindicato na segurança pública que dispõe de 3 policiais à disposição para trabalhar na diretoria conforme a lei complementar, que diz que nós podemos sair à disposição com todas as prerrogativas do cargo. Sim. Todas as vantagens. Fizeram um inciso específico para o sindicato e tiraram a indenização dos 3 funcionários que estão dando um prejuízo enorme para o Estado. Um prejuízo enorme, porque são 3 policiais que tiveram aí a retirada dos seus direitos. E aí, desculpa, deputado, quando o senhor fala que em crise financeira, eu concordo, mas eu não concordo quando o Estado isenta a isenção fiscal em 5,5 bilhões e retira do sindicato R$4.500. Bom, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e vamos entender um pouquinho mais, né, o porquê da mudança na questão da indenização.
Pelo que eu li e já escutei o senhor falando, a ideia é estimular a prática do policial na rua, trabalhando, na ponta, né? Efetivamente trabalhando, né? E nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. O Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é a discussão das 3 medidas provisórias em debate, né, na Assembleia Legislativa e que tratam da segurança pública, jornada de trabalho dos servidores e também remuneração, entre outras questões, a indenização. Agora, Décio Vargas, executivo de negociação do governo de Santa Catarina, a intenção na mudança da indenização de 15%, é isso, né? 17%. É em estimular o trabalhador da segurança pública na ponta, ou seja, que ele esteja no exercício de sua atividade. Perfeito. É isso? Exatamente. Tá, e então é o seguinte, quem é que deixaria de ganhar? Aquele que está de licença saúde, por exemplo? A regra é a seguinte, nós temos que fazer uma distinção aqui, o que é remuneração e indenização. É uma figura jurídica que é bem claro que remuneração é aquilo que visa a retribuir a atividade do exercício do cargo. E a indenização ela tem um caráter imaterial, ela não remunera o exercício da atividade profissional. E sim algum desgaste, que é o caso aqui, desgaste físico e emocional, que o policial civil, o policial militar, o bombeiro militar, enfim, está sujeito no exercício da atividade, ok? Então são figuras distintas. Então, por esse conceito de indenização, qualquer afastamento a qualquer título, qualquer afastamento, a regra é qualquer afastamento a qualquer título, ele está não autorizado, não está autorizada a percepção da indenização. Por exemplo, eu não sei se é o caso, é pergunta de leigo aqui. Por exemplo, o policial ele recebe insalubridade, imagino. Não recebe? Não, está tudo dentro do subsídio. O policial de Santa Catarina nunca recebeu insalubridade nem periculosidade, nunca. Eu pensei que recebia. É que existe uma... É que eu ia propor o seguinte, eu ia na seguinte tese, que se ele recebesse insalubridade, deixaria de receber se estivesse afastado da sua atividade fim. Exato, porque não estaria sujeito. porque ele não está sujeito. Pode fazer uma comparação desse tipo, tá? Mas no caso o caso aqui é que a indenização ela não é incorporável na aposentadoria. Quando existe aquele aumento de remuneração do policial, do servidor da segurança pública na passagem de aposentadoria, não é a título de incorporação da indenização. Sim, claro. É uma outra figura que é o quê? Ele vai para a aposentadoria e ao ir para a aposentadoria ele tem como prêmio ascender para o nível superior da carreira. Nesse ponto ele ganha um valor que compensa a perda da indenização. Certo? Por esse lado da indenização, o governo, sensível às reivindicações dos servidores da segurança pública e o próprio debate feito lá na LESC, conseguiu fazer a concessão de parte das proposições dos servidores da segurança pública e concedeu sim, compensou a perda da indenização em 13º, certo? No caso de doenças graves e salário maternidade, licença maternidade, que foram os pontos muito assim decisivos. Só que, veja bem, não se trata é uma questão jurídica. Ele não está ganhando aquela indenização pelo desgaste físico. Sim. É um outro tipo de indenização que aquele policial que capota a viatura, tomou um tiro na atividade, ou seja, naquela atividade que ele teve um dano físico decorrente da atividade, ele ganha uma indenização que é o valor igual da indenização que ele perde. Tá. Quem é que cai fora desse processo aqui? Quando é que se perde benefício aqui? Na licença saúde comum? Não, qualquer afastamento. Quais são as exceções? Perde para qualquer afastamento. Quais são as exceções? Afastamento para tratamento de saúde em função de moléstia física que tenha relação de causa e efeito com a atividade. Licença maternidade e doenças graves. Doenças graves, salário maternidade recebe. Essas são as exceções. E o 13º também. O 13º não recebe essa aí. O 13º, para nós não violarmos o conceito, porque não existe 13º sob verba indenizatória. Sim. Qualquer servidor que recebe a indenizatória, auxílio moradia, auxílio disso, auxílio combustível, auxílio daquilo, não recebe 13º. Ele não recebe quando não está trabalhando. Mas o fato é que acrescentou-se, pegou-se o valor de uma indenização por mês e se inseriu no valor das indenizações universais. Uma dúvida, eu li, não sei em qual coluna, se foi no Martini ou se foi no Moacir Pereira, de que isso já está valendo
Não, essa questão das indenizações já está valendo ou não? Está valendo desde o mês de agosto. As indenizações Não, a retirada. Não, a retirada. Não a revogação, Não, né? vamos lá. A indenização... Não houve uma mudança aqui já? Não. A medida provisória está tramitando. Não, eu Então, sei, mas não tem... mas até Não, então... os efeitos negativos continuam valendo. A medida sim, provisória tem efeito de lei. Tá? Sim. A exceção, Imediato. a única exceção que está valendo hoje, no caso de não afastamento, é quando o policial se ausenta para tratamento de saúde em função de ferimento decorrente da atividade. Tá, ok. Essa já está valendo. Tá, ok, mas não em decorrência da atividade. Eu li, eu acho que foi Não, uma... essa questão acho que foi eu que falei, inclusive, Tá. com o Rafael. Ah. O que acontece? Nós fizemos lá, quando veio em julho de 2015, que veio a medida provisória, nós, sempre na perspectiva de negociar, e entramos em contato com o secretário Gavazzoni, com outros secretários, na lógica de, primeiro, entender o que era a medida provisória, porque isso nunca teve conversações conosco, ela veio de forma intempestiva, como eu disse, ninguém esperava a medida provisória. Ela pegou todo mundo de surpresa. E aí, a partir disso, nós entramos num processo de negociação com o secretário Gavazzoni, o Décio é testemunha disso, e com outros secretários, inclusive. Na lógica de mantermos a indenização em algumas situações. Nós concordamos, inclusive, que ela em algumas situações tem que perder. Nós concordamos. E citamos um caso bem emblemático aqui, que é a questão do policial ou bombeiro preso, por exemplo. Então, nós concordamos. Ah, sim. Não tem que receber. Concordamos. Agora, em algumas situações, é preciso relativizar e tornar a coisa de forma mais prática. Vamos lá. Questão dos afastamentos que o governo está dizendo que fez a emenda agora. Para nós, policiais e bombeiros militares, essas doenças, deputado, nesse afastamento, não mudam absolutamente nada. Porque um policial militar que está cometido de uma doença grave, nessa condição específica da emenda, ele é automaticamente aposentado. O policial militar que tem um câncer terminal... Não, mas a doença comum, uma gripe, um resfriado Aí é que está o forte. problema. Nessas doenças consideradas e ditas comum, ela não absorve. A medida provisória tira... E eu vou citar... Antes absorvia. Antes absorvia. Ah, não, o que eu li Até foi o o seguinte. preso, enfim, Não, entendi. qualquer O que eu li foi o seguinte, que em função disso já teria reduzido o número de pedido de afastamento Mas por motivo de óbvio, saúde. o pessoal perde dinheiro. pessoal tá volta trabalhando correndo doente? pra trabalhar, Renato. Eu tenho mas não situações, vamos ser Renato. sinceros, não é só o caso de doença. O fato é que a medida provisória veio exatamente para regulamentar essa situação que estava ocorrendo. Era pessoal que estava de licença, estava em casa, estava recebendo. Pessoal que estava detido, estava recebendo. Licença-prêmio, por exemplo. Licença-prêmio. Só que daí a Mas por regra que acabou não se virando... fez, a- por que não se fez uma medida provisória, o objetivo- ou melhor, uma lei complementar, porque não cabe nem medida provisória, né, deputado? Que é uma discussão Vamos falar jurídica sério. Uma questão de legalidade, Sim. né? Nós poderíamos ter colocado na discussão com o sindicato, com a associação, Sem para que problema. nós fizéssemos, esses casos específicos, nós não somos contra também, em alguns casos Só que específicos. a medida provisória, ela Só criou que ela atingiu situações- todo mundo, ela criou derrubou de situações, todo mundo deputado. primeiro, para depois vir para a Sim, pra discussão. Por depois exemplo, discutir a exceção. vamos pegar casos na PM e no bombeiro de problemas psicológicos. Todo mundo lembra aqui Depressão, de um estresse. Mais ocorrido afeta, que aconteceu em 2013, quando um policial militar surtou, tirou a roupa, enfim, deu uma sim. chefe. Aquele policial militar hoje, ele está perdendo 17,5%, né? E na emenda feita pelo governo, ele continua perdendo, porque casos Não de é doenças moléstia por problema psicológico não está abarcado. Não está. Nós temos situações na PM e no bombeiro onde nós adquirimos doenças ao longo da nossa profissão. Vou citar um exemplo bem prático. Hérnia de disco. Você fica muito tempo em pé? Muito tempo em pé, colete, o peso do cinto, coisa e tal, ao longo da profissão, o bombeiro levantando maca, etc., ao longo da profissão, ele adquire uma doença de coluna. Ele Sim. está fora. Se ele ficar 4 meses e operar a coluna por causa dela, ele está perdendo R$700 por mês. Então aí o que aconteceu? Não, mas aí no exercício da atividade. Se comprovar, Mas aí ele vai que tá, receber. mas aí que tá. Mas A polícia, comprova, né? mas não comprova. Mas tem trabalho, Não, Tá a perícia, Comprova, gente. perícia Não, médica. não, Nós perícia temos, comprovar que foi a nós reação temos, Está lá no artigo Décio, 22. A perícia até. médica não resolve ok, isso. mas nós temos na instituição a nossa junta médica que não tem reconhecido. E eu já falei isso pro Décio e para... Como não tem reconhecido? Porque Uma área técnica, né? Exatamente, e aí eu não posso É o nem nosso contestar. caso. Porque se o médico da PM, da Polícia Militar, disser assim, não, o teu caso não é porque não é decorrência do serviço. O cara que está com a hérnia de disco, o cara que está com problema psicológico. Eu tenho vários Mas não um policiais... médico, um profissional. Mas não pode- mas não- mas mesmo assim, mesmo mas não- mas não é reconhecido, Nós temos Renato. que entrar, mas a MP derruba. A MP derruba, não é Entendi. reconhecido. MP derruba. Eu tenho um absurdo na medida provisória que nós temos, e aí eu já falei pro Décio, a Polícia Militar instituiu um sistema chamado Valorem. O que é o Valorem? Tu pega o melhor policial de cada batalhão, que são 27, e aí mais um, que é o geral, são 28, e esses melhores. E como é que se mede quem é o melhor policial? Por prisões, Sim, por sim. detenção, Resultado. etc. Resultado. E aí, geralmente, como a PM não pode dar dinheiro ou pagar, dá-se 5, 10 dias de folga. E aí agora todos os policiais militares, os 28 melhores policiais militares do Estão de Estado folga. estão de folga. Consequentemente, estão perdendo 10 dias de indenização. Ou seja, o melhor policial está perdendo dinheiro.
Mas isso aí é uma questão... São situações que são pontuais. São situações que nós poderíamos ter acertado. Só que nós estamos antes de dizendo colocar. isso desde julho de 2015 e não se resolveu. Vamos permitir o contraponto. É que na verdade é o seguinte, isso aí foi instituído, esse modo de premiação, num momento diverso, já é pré-existente. Ele tem que se adaptar a uma nova situação, certo? Porque não é justo você dar que o policial tem que ser premiado, ele tem que ser premiado. Né? Agora, se ele tirar folga é ausência do trabalho, não está trabalhando, portanto, na regra que foi colocada no MP, quem não está trabalhando na outra atividade e não está naquelas exceções que nós comentamos, não recebe indenização. Ou seja, então não tem valorização do policial. Não, pode ter, mas de uma outra forma. Agora, desculpa, amor, Tem que discutir, né? Critérios para promoção, Se o etc. objetivo é valorizar aquele que está no trabalho, aquele que permanece, aquele que comparece, e você paga igual para todos, o objetivo da indenização, ou seja, eu chamo de gratificação, perdeu qualquer sentido, porque não estimula aquele que comparece a trabalhar, e que evita... Sim, mas nós concordamos com isso. Concordo. Agora, as exceções... Concordo. Só que as exceções Mas por isso que eu falei para o senhor, viram por regra. que então o governo não incorpora, como fez com os aposentados, para nós, na atividade, no caso específico da Polícia Civil, e depois sim nós vamos para a especificidade numa nova gratificação, porque até então nós não tivemos obediência à lei. Mas Esse aí é tem a questão complicado, seguinte, isso uma é mais nova gratificação complicado. hoje, só O para senhor ter uma entende? ideia, eu vou falar agora de remuneração. Qual é a remuneração inicial do Inicial prazo? hoje, assim, a partir de 1º de dezembro, tá? Porque assim, o que aconteceu? Em agosto de 2014 foi a primeira etapa de pagamento do subsídio, Tá. certo? Teve uma segunda etapa agora em agosto deste ano e uma terceira etapa em dezembro deste ano. Então, só me permite uma fala. Significa dizer que, e aí o Décio está dizendo isso agora, que muitas pessoas, enfim, estão dizendo que nós estamos discutindo salário. Nós não estamos de jeito discutindo nenhum. salário. Não, mas Nós é interessante também reconhecemos até a questão população da valorização saber. salarial. Exato. Então hoje, digamos, a Faz partir parte de do 1º de grupo. dezembro, Ninguém nem falou nisso. um agente da Polícia Civil ou um soldado de terceira classe, ele vai entrar ganhando R$ 4.520, considerando o subsídio R$ 3.800, mais a indenização, se estiver na ponta, Tá. de R$ 678. O último nível da carreira de praça e de agente, eles vão estar ganhando R$ 10.950 de subsídio e mais R$ 1.932 de indenização, totaliza R$ 12.800. E um coronel e um delegado especial, a partir de 1º de dezembro, R$ 22.600 de subsídio, mais R$ 3.981 de indenização, totalizando R$ 26.589. Esta é uma das melhores remunerações do Brasil, E nós reconhecemos isso. certo? A bom praça, salário, a praça que sempre salário. reconheceu essa questão da valorização salarial, Renato e telespectadores, que é fruto, inclusive, de um processo de negociação de 2 anos e meio com o governo, ou seja, sentamos à mesa, negociamos e temos de fato... Faltou isso agora, tu diz. Faltou isso agora. Então, só para dar mais um exemplo aqui para falar desse aspecto aqui. A questão da perda da indenização, no caso de 13º e férias, em relação ao aumento do subsídio que vai ter este ano. Este ano nós tivemos 20% de aumento do subsídio, 10% em agosto, mais 10% em dezembro, certo? Já cumprido desde a lei lá de 2013. Vamos pegar 2016, vamos pegar o caso aqui de um subtenente. O subtenente, durante todo o ano de 2016, ele terá deixado de ganhar R$ 4.500, que são 2 indenizações, 13º e férias. No entanto, o que ele ganhou com o reajuste do subsídio é mais de R$ 24.000. E o que ele deixou de ganhar se ele estivesse fazendo hora extra? Não, isso aqui está dentro do subsídio. É aí Isso que tá o foi debate. incorporado toda a gratificação do sistema aí que tá a operacional. discussão. Sendo que este valor aqui digamos assim, da perda, ele foi reduzido pela metade com o governo colocando em 13º. Mas aí, Lodete, hora extra é exceção. Se eu considerar que hora extra sempre é remuneração, então virou... Deputado, mas assim, o Estado considerava. Exatamente. O Estado considerava justamente pela grande falta de efetivo que tem no Estado. Nós temos a mesma hoje. Vamos fazer o Mas é que a gente seguinte, eu recebia preciso ininterruptamente, né? ampliar nossa discussão para daqui a pouco, Claro. depois do intervalo. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão da indenização. E o deputado tocou num tema agora há pouco também, a questão da aposentadoria. Bom, Santa Catarina, é uma provocação que eu faço para daqui a pouco, depois do intervalo. Nós temos a mais alta expectativa de vida do país. Isso é muito bom, as pessoas estão vivendo mais. Mas para os cofres públicos é um negócio complicado, né? Porque é mais tempo, no caso do servidor, que sai dinheiro do erário, né, dos cofres públicos para pagar a aposentadoria. Há uma proposta, aos poucos, né, essa é a tese do governo, o próprio governador já deu entrevista aqui dizendo isso, que a ideia é encaminhar aos poucos as reformas estruturais no Estado. E mexer também na questão da aposentadoria. E eu pergunto, para daqui a pouco, depois do intervalo, o policial, apesar de ser, nós reconhecemos aqui, que é uma atividade extremamente séria, cansativa, perigosa, estressante, enfim, ele não se aposenta
vale para os bombeiros também, cedo demais, 47 anos, 48 anos. Esses dias um colega me disse, cuja esposa trabalha na Polícia Militar, que vai se aposentar a esposa dele com 42 anos, porque a mulher ainda tem mais vantagens ainda, né? Então nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo as 3 medidas provisórias que tratam de jornada de trabalho, indenização para o servidor da área de segurança pública, vale para a Polícia Civil, vale para a Polícia Militar. Por há pouco o deputado Silvio Drever, que é líder do governo, levantou aqui o debate, né? Será que o policial não se aposenta cedo demais? Eu acredito que esse é um debate corajoso, deputado, porque não é um assunto simpático para ser discutido, né? Mas na medida em que Santa Catarina é o estado que tem a expectativa de vida mais alta do país, é mais tempo que as pessoas vivem, que bom que assim seja. E é bom sempre enfatizar aqui, né, reconhecendo a atividade competente, né, das nossas polícias aqui no estado, que é estressante, que é perigosa a atividade, enfim, que é muito cansativa. Mas hoje é mais tempo, né? Quanto mais tempo vive o servidor, mais tempo saem recursos dos cofres públicos para bancar a aposentadoria. E tem policial se aposentando com 47 anos, mulheres se aposentando com 42 anos. O governador defende a tese de que é preciso mudar aos poucos, né? Que a estratégia não é encaminhar um pacotaço de mudança que ele não consegue aprovar nada. Aprova as medidas provisórias, depois manda uma reforma na Previdência e por aí vai, né? Bom, você me disse no intervalo, está esperando essa minha pergunta há muito tempo. Então esta é a oportunidade. É porque eu venho de Joinville para cá quase todos os dias e eu sempre... está escutando a CBN? Escuta a CBN e eu te ouço lá e me dá uma coisa. Tá bom. Esse é o momento. Vamos lá. A primeira coisa é dizer que militar não se aposenta, vai para a reserva. Tá. Nós, a partir do nosso tempo de contribuição, que é 30 anos, nós vamos para a reserva e podemos ser convocados para ativa a qualquer momento. Então já é uma diferenciação. Isso já aconteceu alguma vez? Em Santa Catarina, se não me falha a memória, não. Ainda não. Mas a possibilidade é legal, até porque nós somos Força Auxiliar Reserva do Exército, tem toda uma discussão até a nível federal. Essa é a primeira coisa. Então nós não nos aposentamos, vamos para a reserva. Segunda coisa, o tempo de serviço que o policial militar de hoje ou dos últimos 6, 7 anos vai se aposentar, a idade, você se referiu à idade, não é mais 42 nem 47 anos. Por quê? Porque a partir de 2009, o nosso policial militar ele começa a entrar com um nível superior. Sim. E, consequentemente, a idade que ele vai entrar é uma idade mais alta. Consequentemente, ele vai se aposentar mais lá na frente. A média de idade de aposentadoria dos nossos policiais bombeiros, ela vai passar de 52 até 55 anos. Não, mas isso vai passar, mas quem já está no... Mas já está é regime passado. Sim, exatamente. Sim. Só que assim, aí vamos voltar... com mais de 30 anos. Aí tem mais... E assim, ó, nós trabalhávamos, esse pessoal que você falou de 42 anos, 47 anos, era um pessoal, e não vou nem falar... São meus amigos que eu encontro em churrasco, tá? Eu converso mais forte que todos nós juntos aqui, eu pergunto, porque, sou bombeiro aposentado, mas como com esse monstro de forte? É um pessoal que trabalhou em escalas de 24 por 24. Né? A nossa profissão, e aí a sociedade reconhece, você reconhece, a nossa profissão, ela é uma profissão de risco. Alto risco. Né? Nós temos alto risco. A média de idade, você falou da expectativa de vida, a média de expectativa de vida de um policial militar e de um bombeiro militar, eu não sei da Polícia Civil, mas de estudos que foram feitos, é 8 anos antes. Então a expectativa de vida no catarinense é grande, bota 8 anos antes. Eu não tenho essa expectativa de vida é essa, Santa Catarina. Ela é geral, a média geral é 8 anos menos. Então não dá para comparar a nossa profissão com uma profissão normal. A questão da mulher, por exemplo, a mulher tem uma jornada, e aí todos os direitos inerentes à mulher lá, é comum, né? Vamos usar essa expressão, que não é policial, né? Para não ser aqui nenhum tipo de situação, mas ela tem uma jornada dupla. A mulher policial está na rua, então, e aí tem todos os direitos inerentes à mulher. O benefício da mulher não é só da mulher policial, ela é da mulher, a mulher se aposenta, via de regra, com uma idade menor que o homem, inclusive, na iniciativa privada. Então, tem toda uma situação, uma gama de situações que é preciso levar em conta. Eu não gostaria, Renato, e aí eu creio que a sociedade também não gostaria, de ter um policial militar que está com uma arma na mão, que tem uma responsabilidade de defender a vida de um cidadão. Né? Nenhum policial. Desculpa, Anderson, mas a gente chama pra cá. Ou um bombeiro que está lá, né, salvando a vida de um cidadão ou de um filho de um cidadão, com 55, 57, 60 anos de idade, que não consegue erguer uma maca ou que não tem condições. A nossa situação ela exige questões físicas, inclusive. Sim. Então, por isso da nossa peculiaridade na aposentadoria.
São vários direitos inerentes aos profissionais por conta da peculiaridade da profissão que ele exerce, que é de risco, que vive menos e que tem um estresse muito maior. Os índices de suicídio, os índices de estresse na polícia e no bombeiro militar e na polícia civil são bem maiores que qualquer outra atividade. Então, discutível isso, né? Mas, Renato, um assunto que é pertinente é a Previdência Geral no Brasil, e não só para a categoria da Polícia Militar, da Polícia Civil, para todas as categorias. Nós vivemos hoje uma situação de falência das Previdências. A Previdência Geral do Brasil está falida, com 32 milhões de aposentados e pensionistas, com déficit de 57 bilhões. Agora vamos fazer um comparativo. No setor público, com apenas 1 milhão de aposentados e pensionistas, o déficit é de 62 bilhões. Eu estou dizendo que é culpa do servidor? Não. O que não se previu no passado foram... fazer caixa para isso. Fazer caixa para isso. Mas não se contratou também, né, deputado? Não se fez concurso público. Não é essa. Nós terceirizamos o serviço público de modo geral. E em Santa Catarina nós chegamos numa situação né? em que o déficit hoje da Previdência é de 3 bilhões. Então onde é que sai esse dinheiro? O dinheiro sai do Tesouro do Estado, que por consequência é dos impostos da população. Eu não estou dizendo aqui que tem que fazer ou não tem que fazer, eu estou dizendo que quero saber. Nós temos coragem para debater esse assunto? Temos. A sociedade tem... E temos propostas. O interesse de aumentar mais impostos para pagar ou não? Não precisa aumentar impostos. Nós avaliamos que um gerenciamento correto do Estado, e o Décio falou a palavra gestão, por que não se discute o salário da aposentadoria dos ex-governadores? Por que não se discute os 5,5 bilhões? Não, mas peraí. Não vai ser 3 governadores. Mas peraí. Talvez a questão moral, né? Por que não se discute os 5,5 bilhões de isenção fiscal que é dado todo ano, em média, para tem que ver também na relação do emprego situações. que está trazendo para o Brasil, para Santa Catarina. O próprio ministro da Fazenda disse recentemente que... Mas e a nossa questão de manutenção do Estado? Polícia, manutenção do Estado democrático de direito. A partir do momento que se desconsidera a polícia, se desconsidera o próprio Estado. E o que é engraçado, só para complementar, Anderson... Eu não estou dizendo aqui que tem que fazer, eu estou que o deputado... assunto para debater. Nós estamos sujeitos a debater o assunto, nós temos uma previsão de que tem que mudar alguma coisa, tem que manter como está. A sociedade está concordando em pagar, vai continuar mas o que é engraçado, com essa deputado, intenção e com esse desejo de é que com toda essa discussão que o senhor está fazendo, o ano passado a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei dando aposentadoria para os deputados. O deputado Kennedy Nunes fez um projeto de lei aos 45 do segundo tempo e aprovou uma aposentadoria para os parlamentares. Então pergunta quanto que um deputado ganha hoje com uma aposentadoria? Não, quanto é que tem que um deputado hoje? Não ganha hoje. Não ganha. Tá, mas qual é o problema? Ele vai viver do quê? Ok, a carreira política. Desculpa, deputado. Política não é carreira. Está pedindo ajuda na praça para poder sobreviver. Não é carreira. Aí o policial vai ter que pedir ajuda na praça, então. Eu não quero dizer que ele tem que ter direito se ele pagar a contribuir. Se ele pagar a contribuição. Qualquer cidadão vai se aposentar se ele pagar. Agora, se ele não pagar, ele não tem direito. Agora, se o deputado pagar uma aposentadoria privada, complementar, por que não? Só que eu não posso pagar uma aposentadoria privada complementar porque meu salário é 5 vezes menor que o seu. No mínimo, a sua aposentadoria é bem maior do que a minha. Vamos discutir o sistema todo. Esse é que eu quero dizer. Não, exatamente. Vamos discutir tudo. Senhores, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo, depois eu volto com a sua manifestação. E antes do intervalo, eu tenho um recado para você que está nos acompanhando. No Imperatriz Gourmet tem os ingredientes certos para os seus melhores momentos. Confira. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, as 3 medidas provisórias que tratam da segurança pública aqui em Santa Catarina, que tramitam na Assembleia Legislativa. É o nosso assunto hoje no programa de hoje, aqui nesta noite. O senhor havia pedido a palavra agora há pouco. Eu queria trazer alguns dados importantes na linha do deputado Silvio, como ele falou, que na verdade a Previdência ela é um problema geral no Brasil e ela está virtualmente quebrada. Nós temos um déficit de 3 bilhões previsto para esse ano, de 3 a 3,5 bilhão, ou seja, o que o Tesouro do Estado paga de insuficiência financeira, hoje que o Fundo de Previdência não tem, sendo que lá em 2008 já foi feito um movimento que foi separar as previdências, o Fundo Financeiro, e foi criado o IPREV, então, lá em 2008, certo? Para tentar regularizar a situação. O pessoal do IPREV, desse Fundo de Previdência de 2008, está ok, tá? Ele tem aí sua sustentabilidade a longo prazo, não tem problema. O problema é o fundo financeiro, aquele pessoal que entrou antes e que o governo desembolsa mais de 3 bilhões por ano para fazer isso. E a tendência é que, se não fizermos nada, em 2020 vai a quase 8 bi a tendência. Então isso provocou 8 bilhões. Tá, então é o seguinte, o próximo passo, desculpa te interromper, depois de aprovar as medidas provisórias,
Já está na Assembleia tramitando. Legislativa, já está na De Assembleia reforma da Legislativa Previdência o no projeto Estado. de previdência complementar Sim, do sim, novo sim. servidor público. Aquele Isso aí, de 8% e tal. Isso, aquilo lá Tá, estanca. mas tem projeto que trata também de idade mínima para aposentadoria? Isso aí é um estudo que está sendo feito no âmbito dos 3 poderes do Estado, mais os órgãos. Né? Existe um estudo para tentar aliviar a situação da Tá, mas entra a idade mínima também? Entra a idade mínima, Mas entra com a regra de relação a- transição. com relação- Existe algum, isso está em nível de estudo ainda. Tá técnico estudo. ainda. Tá. Não, o Mas que isso já foi apresentado foi do SCPREV, né? Que vai O valer. SCPREV, exato, mas que ele estanca o problema. Sim. Ele estanca o problema. Sim. Certo? Mas assim, ó, mas o problema de previdência, ele é óbvio que ele vai acontecer. Eu vou te citar uns números assim. Em 2000 na década de 90, nós tínhamos 14 mil policiais militares. O governo não contratou, terceirizou boa parte, não contratou. Obviamente que hoje nós temos 9, 10 mil. A mesma coisa se pegar em outras áreas do governo. Quantos ACTs nós temos? Não se tem concurso público, consequentemente, não se tem arrecadação para o sistema, se terceiriza. O ACT, ele paga sistema de previdência para a iniciativa privada, lá para o regime geral de previdência, ele não paga para o sistema. É. Entendeu? Então aí é óbvio que vai dar Tá, problema. bom, pessoal, é o seguinte, antes do encerramento aqui, deputado, quando é que vai a votação? Bom, as medidas provisórias, elas têm prazo até o dia 30 de novembro e até lá elas vão deliberar. Então, ainda temos alguns dias aí para deliberar esse assunto, como outras matérias que estão lá na Assembleia, que até dezembro também vão ter, dia 20 de dezembro, aí vamos deliberar Tá. todas as matérias. Uma outra questão ainda aqui, senhores. Onde é que tem margem para manobra aqui? Onde é que tem margem para negociação aqui? O governo já atendeu, tá? Enviou 15 emendas para a LESC, a pedido, nós conversa com as associações, e enviou, foi aquele caso que nós colocamos, 13º, doenças graves e licença maternidade. Tá? Chegou no Então, limite? Chegou no limite. Tá. E aí, como é que fica Bom, a a partir de agora? PRASC continua lutando via parlamento, jurídica, com relação principalmente à questão da escala 2448. Não há como... é interessante, né? Nós temos que colocar a coisa da perspectiva real. Um policial militar, um bombeiro militar na escala 24/48 é o mesmo que trabalhar 8 horas por dia, todos os dias, durante 30 dias, sem folga. É pesado. Isso não existe. E de graça, isso não existe. Então, assim, nós vamos continuar lutando, conversando com a sociedade, com a imprensa, alertando para os perigos que é ter um profissional de segurança pública sob um estresse violento, Sim. que é o que acontece na nossa profissão. Uma demanda cada vez maior. Uma né? demanda cada vez maior. Ainda mais agora na temporada, né? E aí a questão do efetivo, né? Eu já disse para o Décio, já conversei com algumas outras autoridades, nós temos muito a contribuir de forma que não precisaríamos criar toda essa discussão. Inclusive no sistema de gestão que o Décio falou aqui. Nós temos escalas paliativas que podem resolver esse excedente de hora. Já levamos essa escala para os comandos. Já levamos, mas ninguém aplica. A questão da gestão que o Décio colocou aqui, nós temos hoje formas de resolver com o mesmo efetivo, aliando tecnologia e outras situações, de minimizar o problema. Mas não existe um fórum de discussão entre comandos? Deveria existir, deveria existiu, né? e tanto existiu, e isso e deu resultado, que a gente reconhece isso. Que foi na negociação de 2013. Aí, de repente, a partir do ano de 2014, pós-eleição, coincidentemente, o governo não ouve mais, não conversa mais. Quer dizer, aí, desculpa, só para concluir, né, fala-se muito em estelionato eleitoral do governo federal. Ah, o presidente Dilma mentiu para se eleger. Quer dizer, E aqui, E isso, aqui? né? Então nós temos aí um dado positivo. Eu estou tentando ver uma perspectiva otimista. da nossa né? parte sempre tem negociação. Não, que eu digo o seguinte, quando houve essa negociação de 2, 3 anos que culminou num acordo, né? Que é um negócio interessante, né? E nós não temos muita cultura de negociação no Brasil, é muito litígio E e tal. quando tem o governador ou o governo do estado não obedece, As né? próprias- Porque as nós, o portas próprio foram Décio acabou fechadas de pelo concordar, governo. associações. A questão da Com o escala. sindicato não sindicato está se retirou da tendo. mesa, Não, o não, sindicato se não. retirou da mesa. O Não, sindicato o sindicato fez ficou. greve. Em qual- O sindicato qual fez negócio? greve. Ah, sim. Eu tenho aqui, inclusive, todos os ofícios que eu encaminhei durante 2014 e 2015 para o governo do estado, pedindo para conversarmos. Todos os ofícios estão aqui, inclusive e-mails e mensagens. Então não é que nós fechamos a Quando porta. foi Nós a entramos deflagração em greve, da greve, o governo entendeu mas como isso encerrar foi a em negociação. 2013. Ou negocia, Isso foi ou em entra em greve. 2013, né? A prática 2013, nós estamos em manteve na negociação 2015. e a gente teve E aí avanço, o governo mas não foi simplesmente desobedece, inclusive, as convenções internacionais, passa por cima. Nossa posição com relação ao MP 203 é retirada. Pessoal, nós estamos sobre a hora, queria agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui
numa retórica democrática, né? E assim que é importante, né? Um respeitando o outro, um ponto de vista diferente um do outro e cada um representando a sua instituição de forma legítima. Senhores, obrigado pela atenção. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.